os arauquenses aqui sobreviveriam durante muitos anos. Se não entrasse nada no exterior e se nada pudesse sair, nós teríamos condições de viver cá, porque temos água límpida, temos recursos naturais fabulosos, temos até plantas medicinais para curarmos as nossas doenças. E como a natureza se mantém preservada e viva, e como nós queremos preservar a vida para além das nossas vidas, nós sentimos que, se por absurdo, de facto, se levantasse esse muro, por muito gigante que fosse, ou por muito pequeno, mesmo que não permitisse que nada entrasse, nada saísse, nós continuaríamos a viver cá. Algumas vezes temos alguns fenómenos naturais que nos atrapalham. O ano passado foi um deles. Um incêndio florestal gigantesco, avassalador, destruiu 61% da nossa floresta. Há 61% do espaço florestal de Arouca. 11 anos atrás, antes, ou seja, em 2005, 41% do nosso espaço florestal também foi destruído. Um incêndio avassalador. E, portanto, estes fenómenos naturais, de facto, desequilibram a nossa natureza em múltiplos aspectos. E esses factos preocupam-nos muito. E sentimos que Portugal tem este problema que, à escala da Europa, é de facto o mais grave problema do Sul. Nós sabemos. E há que procurar políticas públicas capazes de o melhorar. Sabemos que é muito difícil, mas sabemos também, porque o governo português assim o entendeu e bem, finalmente apresentou uma proposta de reforma florestal. O Sr. Secretário de Estado está aqui e sabe que, de facto, este processo tinha que ser agarrado, abraçado, para que nas próximas gerações, que este é um fenómeno, um processo que vai demorar muito tempo a corrigir-se, por causa muito da monocultura e dos desequilíbrios que temos em múltiplos aspectos da nossa florestação, é necessário, de facto, todos nós agarrarmos este processo. Nós aqui em Arouca sentimos que estes fenómenos estão a atrapalhar o desenvolvimento sustentável que desejamos equilibrar para toda esta região. E por isso esta era a nota que eu gostaria de deixar aqui nesta abertura, para além das boas-vindas, mais uma vez, queria dar-vos. E, naturalmente, ao Sr. Secretário de Estado, que está aqui nesta primeira hora da tarde. Muito obrigado, bom trabalho. A palavra é agora do Sr. Presidente da Federação Europeia. Obrigado. Mayor of Arouca, for your welcoming words and also for your hospitality for the entire conference. I think for me it is really an honor to be here and to experience the taste of the magical mountains. Before I go in on the content of this meeting of presidents and mayors, I would like to give the floor to Mr. State Secretary for Forest and Rural Development, Miguel Bauer de Freitas, for some welcoming words. You have the floor. Muito obrigado. Eu gostava de cumprimentar todos e agradecer o convite para estar aqui, cumprimentar o Presidente da Câmara Municipal de Arouca, todos os autarcas presentes e dizer-vos que estive ao almoço a pensar o que é que hoje vos podia dizer. E achei que há momentos que as palavras de circunstância não chegam. Isto é, há momentos que vale a pena nós aproveitarmos as oportunidades que temos, também não são muitas, para estar num fórum desta dimensão internacional, para podermos também darmos um contributo para a reflexão sobre aquilo que são as dinâmicas dos territórios, aquilo que são as decisões, as escolhas que vamos fazer. Eu devo dizer que cheguei agora ao governo, mas há muito tempo que acompanho esta matéria. E dizer que, quando penso em ciclos curtos, tenho respostas que correspondem, digamos, a alguma satisfação, mas sempre que olho para uma leitura, quando sempre faço leituras de médio e longo prazo, quer retrospectivas, quer
perspectivas, tenho algumas preocupações. Sinto que há um caminho que está a ser feito, mas vale a pena, acima de tudo, aproveitar estas oportunidades para pararmos, para pensarmos, para refletirmos, e é basicamente isso que eu gostava de vos propor. E a reflexão que vos trago tem, digamos, duas questões de base. Aquilo a que eu designo do racional político e do racional técnico. E, portanto, como é que estas questões entre o racional político e o racional técnico se enquadram naquilo que é o caminho que estamos a fazer e o caminho que deveríamos fazer? Porque o que estamos a fazer nem sempre corresponde àquele que era o caminho que deveríamos fazer. E algumas interrogações, alguns dilemas com que me confronto todos os dias quando tenho tempo para pensar estas questões. O primeiro grande dilema tem a ver com esta questão, quando se pensam em áreas protegidas, tem a ver com esta grande diferença que existe entre pensar estes territórios como territórios circunscritos ou como territórios pertinentes. Isto é, a ideia de que, se pensamos nestes territórios como territórios de fronteira, acabamos por perder aquilo que de verdadeiramente importante, do meu ponto de vista, existe, que é um pensamento em função daquilo que são os territórios pertinentes que existem dentro e fora de cada um destes territórios que estamos a pensar. Isto é, nós devemos, acima de tudo, pensar estes territórios não apenas como territórios de conservação, mas como territórios globais. E, portanto, o primeiro dilema com que me confronto é a ideia de nós olharmos para isto sempre com a perspectiva de que temos ali um território circunscrito e é para aquele território que temos que ter e desenvolver uma política e um racional técnico. E eu devo dizer que isso não corresponde àquilo que é o pensamento que tenho relativamente a essa matéria. Em segundo lugar, o dilema que existe entre a lógica de conservação e a lógica de desenvolvimento. Isto é, nós confrontamos-nos todos os dias, quando pensamos nestas matérias, com a diferença entre preservar valores e gerar valor. Portanto, esta questão entre a preservação dos valores e o gerar valor é uma questão essencial, porque conforme nos posicionamos numa e noutra, ou entre as duas, fazemos as nossas opções. E as nossas opções têm que ser claras. Aliás, o meu raciocínio todo vai no sentido de dizer que nós temos de ser claros nas escolhas que fazemos. E, portanto, aquilo que parece aqui é que nós oscilamos entre esta ideia de como preservar valores e como gerar valor a partir destes territórios. E, portanto, conforme nos posicionamos na lógica da conservação ou na lógica do desenvolvimento. Em terceiro lugar, aquilo que me tenho confrontado mais relativamente a estas matérias é no dilema entre saber se estes são territórios habitáveis ou territórios visitáveis. Isto é, esta ideia de que hoje trabalhamos estes territórios exatamente para a visitação é uma ideia que, de facto, nós temos também que pensar o que é que estamos a fazer. Porque muitas vezes, quando estamos a fazer territórios visitáveis, nós estamos, acima de tudo, a retirar aquilo que é a capacidade desses territórios serem territórios habitáveis. E, portanto, também este dilema entre o território visitável e o território habitável é uma questão que eu julgo que vale a pena equacionarmos. Portanto, são estes três eixos, são os três eixos, digamos, do racional político, porque aqui estão, estes três eixos encerram aquilo que são as escolhas políticas que nós temos que fazer. Depois há o racional técnico, com que nós somos confrontados também todos os dias. E a primeira grande questão tem a ver com a intervenção setorial ou a visão holística dos territórios. Isto é, muito daquilo que nós trabalhamos, do ponto de vista do racional técnico, é uma visão de intervenção setorial. Ora bem, nós temos que olhar cada vez mais para estas questões
numa visão holística em que o que parece é, isto é, nós temos ali capital. E o capital que temos é, por um lado, capital natural, por outro lado, capital produzido, e portanto temos que perceber como é que do capital natural nós somos capazes de gerar o capital produzido, qual é a orientação do racional técnico para essa matéria, mas que acima de tudo nós não podemos pensar isto sem pensar naquilo que é o capital social e o que é capital humano. Isto é, no tal processo, nas escolhas que temos que fazer relativamente a estes territórios. O segundo eixo do racional técnico que temos para analisar tem a ver com a ideia da extensificação e da intensificação. Isto é, extensificamos os sistemas ou intensificamos os sistemas. Hoje somos confrontados em muitos dos territórios, das áreas protegidas, com este grande dilema técnico. O Parque Natural da Costa Vicentina, por exemplo, sente muito este impacto entre aquilo que é a ideia de que estes territórios devem ser, acima de tudo, territórios, quando falamos de sistemas agrários, estamos a pensar essencialmente em territórios de extensificação ou territórios de intensificação. E também aqui a ideia de que, se calhar, vale a pena pensar se há ou não a possibilidade de pensarmos nestes territórios numa intensificação sustentável e inteligente. Isto é, a ideia de que nestes territórios nós podemos intensificar de forma sustentável, por exemplo, introduzindo, aumentando aquilo que é a componente animal do sistema, que é aquela que nos permite, acima de tudo, recuperar muito dos recursos, e onde temos regadio, podemos essencialmente fazer sistemas hoje muito mais, com muito maior facilidade, sistemas inteligentes de rega de precisão e, portanto, podemos trabalhar a intensificação sustentável e inteligente. Portanto, mas o racional técnico põe-se entre as duas partes, isto é, apoiamos a extensificação ou apoiamos a intensificação, isto é, apoiamos através de medidas, que é a terceira questão, apoiamos através de medidas de investimento ou apoiamos, acima de tudo, a partir de pagamentos ambientais que permitam a manutenção dos sistemas. Isto é, introduzimos alterações ao sistema ou mantemos os sistemas que temos. E, portanto, é neste quadro do racional político e técnico que eu gostaria de vos dizer o seguinte. Aquilo que eu sinto é que nós temos tremendos desafios e que a radicalidade dos tempos impõe escolhas e que as meias escolhas não são um bom caminho. E eu acho que nós temos feito sistematicamente meias escolhas. Isto é, nós perante isto olhamos sempre para o curto prazo e nunca olhamos para o médio e longo prazo. E, portanto, as escolhas que fazemos é a escolha do ciclo de curto prazo. Não importa se é o ciclo político, sei que é o ciclo de curto prazo. E, portanto, o ciclo de curto prazo, normalmente, quando somos confrontados com ele, ao final de 4, 6, 8 anos, olhamos para trás e até parece que tudo correu bem. Quando olhamos para ciclos de 20, 30 anos, sentimos que, de facto, aquilo que aconteceu contraria tudo aquilo que a política pretendia que acontecesse. E, portanto, é preciso começar por dizer que as meias escolhas não são um bom caminho e que a radicalidade do tempo impõe a radicalidade das decisões. Isto é preciso, nesta altura, fazer escolhas claras. E por isso mesmo gostava de vos falar das florestas. E, portanto, é nesse quadro que eu gostava de vos falar das florestas. Eu gostava de vos dizer o seguinte. Ao longo dos últimos 30 anos em Portugal, nós tivemos uma lógica de manutenção. Isto é, nós tivemos, acima de tudo, um padrão florestal que foi um padrão que fomos construindo e, à medida que fomos construindo, fomos mantendo. A ideia de que as monoculturas em Portugal serviam perfeitamente os territórios. A ideia de que Portugal era um país de vocação florestal. E, portanto, em todo o lado, nós podíamos e devíamos fazer floresta. Ora bem, nós estamos a chegar a um momento em que temos que questionar a manutenção desse modelo e de tomar decisões radicais, fazer escolhas. Este é o momento de fazer escolhas. É verdade que é só quando somos confrontados com momentos como aquele que estamos a viver que muitas vezes as escolhas são feitas. E como dizia o Sr. Presidente, de facto,
isto não apenas atrapalha, isto claramente marca aquilo que é o futuro dos territórios que queremos construir. E, portanto, a primeira ideia é que, perante a radicalidade das decisões, nós temos que ser muito claros e, portanto, radicais naquilo que queremos construir. E, portanto, este modelo de monoculturas, porque, seja claro, muitas vezes discute-se isto com base nas espécies florestais, quando isto devia ser muito discutido com base, essencialmente, no modelo florestal que estamos a construir. E, portanto, perante este padrão monocultural intensivo de floresta, nós contrapomos a ideia da diversificação, da multifuncionalidade e da descontinuidade. Muito claramente, da descontinuidade. Isto é, nós achamos que há territórios em Portugal que precisam de ser desflorestados. A ideia de que tudo é para florestar, nós contrapomos agora com a ideia de que há territórios que devem ser desflorestados. Se houver outras ocupações no quadro do padrão multifuncional que queremos construir, se houver outras escolhas, nós devemos fazê-las e devemos trabalhar nesse sentido. E devemos trabalhar juntando muito claramente aquilo que é o padrão florestal com aquilo que é o padrão agrícola que queremos para o país, o padrão agrícola aqui numa visão ampla e, portanto, queremos trabalhar isso com este sentido claro. E queremos fazê-lo na tal lógica dos territórios permanentes. Eu agora vou começar a responder aos racionais, às questões que colocava no início da minha intervenção. Isto é, nós queremos trabalhá-lo não no âmbito dos territórios circunscritos, mas no âmbito dos territórios permanentes. Isto é, a intermunicipalidade é essencial naquilo que é a política que queremos fazer em Portugal em matéria florestal. Isto é, nós temos que, acima de tudo, olhar para os territórios florestais, para estes territórios, como territórios permanentes. Isto é, o que é importante aqui é que 4, 5, 6 municípios que têm territórios florestais claramente predominantes, territórios muitas vezes com mais de 80% de floresta, pensem isto em conjunto. Porque a floresta não tem fronteiras. E, portanto, como a floresta não tem fronteiras, é fundamental que aqui isto seja planeado de forma intermunicipal. E, portanto, o desafio que o Governo fará aos municípios, para esta grande parceria que queremos fazer para mudar aquilo que está no território, é que sejamos capazes, a partir das comunidades intermunicipais, fazer um trabalho conjunto de planeamento ao grande nível intermunicipal, mas também admitindo que há dinâmicas de território num grupo de municípios que trabalham bem, que já têm experiências passadas e que podem, por exemplo, na lógica das ADLs, na lógica das associações de desenvolvimento local, que têm lógicas que já estão construídas e, a partir dessas lógicas, podem construir dinâmicas locais que vão para lá das dinâmicas intermunicipais circunscritas nas comunidades intermunicipais. Portanto, a primeira ideia e a primeira resposta, sim, aos territórios pertinentes. A segunda ideia é a ideia de que nós temos que responder à mudança de padrão com duas grandes preocupações. As alterações climáticas e as questões demográficas. Isto é, nós não podemos responder a estas coisas fora daquilo que é a realidade, o concreto, o que está a acontecer, mas aquilo que, acima de tudo, acontecerá. E, portanto, estamos a construir os planos regionais de ordenamento florestal e os planos regionais de ordenamento florestal estão a ser construídos pela primeira vez na perspectiva dos 30 a 50 anos. Isto é, os PROFs estão a ser construídos na perspectiva de 2030 e 2050. E, portanto, aquilo que mostrarão os PROFs é que as alterações climáticas vão mudar radicalmente aquilo que é a adaptação, a vocação dos territórios para determinadas espécies. E, portanto, é com esse quadro de mudança que as alterações climáticas introduzem ao padrão florestal que nós temos que trabalhar. Mas nós não nos podemos esquecer que, de facto, há também uma profunda alteração demográfica. E que o PNPOT, que está também a ser agora trabalhado, mostra claramente um decréscimo do número de habitantes. A prazo de 2050, nós perderemos mais de 1 milhão
de habitantes em Portugal e, portanto, a realidade demográfica tem que, naturalmente, fazer parte daquilo que é a percepção que temos da forma como queremos construir este trabalho. E, portanto, nós temos que perceber que há territórios que têm que ficar como territórios devolutos, isto é, têm que ser territórios de conservação, e, portanto, esses têm que ser tratados como territórios de conservação, e há territórios que nós temos potencial para desenvolver. Há uma coisa que, num e noutro, nós podemos dizer, é que a gestão tem que continuar. Isto é, quer do ponto de vista, a não gestão não é opção. Isto é, o não gerir não é opção. Todos os territórios têm que ser geridos, sejam eles numa perspectiva, sejam eles noutra perspectiva. Depois temos que fazer frente a um fenómeno que alastra em Portugal e que, naturalmente, em muitos outros territórios não se sente, na maior parte dos territórios europeus não se sente, mas que em Portugal marcará o futuro dos nossos territórios, quer a norte, quer a sul. Porque parece que este é um fenómeno, que eu ainda não falei dele, que é apenas um fenómeno do sul, do Mediterrâneo, mas não é. É também do norte do país, que é o fenómeno da desertificação. Da desertificação, não apenas da desertificação humana, mas da desertificação, verdadeiramente da desertificação física. Perda de qualidade de solos, redução da capacidade de produção de muitos dos solos que temos no país e, portanto, temos que olhar para isto de uma forma que, de facto, permita encontrarmos os caminhos para também isso sermos capazes de afrontar. E depois eu termino dizendo o seguinte: em tudo isto, o que sinto é que existem muitos muros. Utilizei esta expressão há pouco tempo e vou permanecer nela. Ainda existem muitos muros entre nós. E ou nós percebemos a ideia do adjacente possível, isto é, a ideia de derrubar os muros e abrirmos portas e janelas para outros espaços que queremos construir, ou de facto teremos muita dificuldade em construir algo que seja aquilo que pretendemos para esta casa comum que é o país e que temos que fazer. Desde logo o muro urbano-rural, o muro que existe entre o urbano e o rural. Os meus presidentes de Câmara, para quem eu falo maioritariamente, todos sabem muito bem do que estou a falar. Este muro que existe entre o urbano e o rural. A ideia de que é necessário passarmos a olhar para isto como se tivéssemos um território global, voltamos ao território global, é essencial. Isto é, hoje o que se passa no rural influencia fortemente daquilo que se passa no urbano. E, portanto, pensar só o urbano sem pensar o rural não é resultado. Portanto, é fundamental termos o pensamento e derrubarmos o muro entre o urbano e o rural. Derrubar o muro entre o intensivo e o extensivo, na tal ideia da intensificação inteligente e sustentável. É possível intensificar sistemas, é possível desenvolver sistemas que sejam simultaneamente extensivos e intensivos, se formos capazes. Há muitas experiências pelo mundo. Em África as experiências são muitas, muitíssimas, que podemos aprender como fazer esta intensificação. A FAO tem trabalhado muito estas matérias e nós devemos aprender porque achámos com alguma arrogância intelectual que não tínhamos nada a aprender para além destes muros e eu julgo que há aí alguma coisa a fazer. Depois o outro é esta ideia da forma como olhamos o fogo. Esta ideia de que o fogo para nós é algo que é um inimigo social. Ora bem, não é. O fogo é algo com que nós temos que saber viver. E cada vez vamos ter que saber viver mais com o fogo. Temos que utilizar o fogo como nosso aliado, onde ele for nosso aliado. E, naturalmente, temos que fazer o combate ao fogo quando ele for uma ameaça. Mas o fogo tem que ser olhado de forma diferente. Porque se não olharmos de forma diferente para o fogo, cometemos os erros que temos vindo a cometer no Sistema Nacional de Defesa da Floresta contra incêndios que temos. Isto é, ao primeiro fogo, lá temos um helicóptero a gastar milhares de euros para apagar aquele fogo, quando, muitas vezes, esse fogo podia estar a fazer a gestão de combustível que tanto precisamos para reduzir a massa combustível que temos nesses territórios e, portanto, devíamos usar esse fogo de outra maneira. Portanto, olhar para o fogo de outra forma
Usar o fogo como gestor de combustível é também uma ideia central da reforma. Com o Plano Nacional de Fogo Controlado, nós temos a oportunidade de o fazer, mas acima de tudo, com a ideia do fogo de gestão, que é uma ideia nova, é uma ideia com que nós podemos trabalhar e nos pode ajudar a fazer o caminho que queremos. Depois a ideia da prevenção e do combate. Essa é, então, aquela que mais temos de mudar rapidamente, isto é, os agentes da proteção civil e da proteção florestal não casam, isto é, trabalham de forma desfasada, não têm uma estratégia comum e, portanto, quando não há uma estratégia comum, é difícil fazermos aquilo que é preciso. E, portanto, a ideia de que estamos perante choques violentos, o choque ambiental e o choque tecnológico são choques violentos que nós estamos a viver, mas, acima de tudo, temos que responder a isso com um choque cognitivo, isto é, das mentalidades, de derrube dos muros que ainda temos entre nós, para podermos fazer face aos grandes desafios que temos pela frente. São grandes desafios, são novos desafios. O lema é muito interessante e, portanto, olhar para o vosso lema, para o lema deste encontro, de facto, este lema responde àquilo que são as grandes preocupações que tenho e que aqui não podia deixar de vos deixar nesta minha curta intervenção. Muito obrigado. Mr. De Freitas, thank you for your overview of the problems and the challenges you have and you face in Portugal. I would like to respond on what you have said a little bit and to do the introduction also to the first speaker, but Europark Federation is the biggest network organization for the natural heritage in Europe, covering approximately 8% of the European Union, so we are a major organization with lots of problems, like you said, like forest fires and so on and so forth. We were, I think, some years ago, we came across the fact that many of our national parks and regional parks were managed where mayors, politicians were on top of, were presidents of national parks and regional parks. So could we give a kind of a platform for also politicians at the level of conservancy? We did it for the first time last year in Jura-Vaudois in Switzerland, and it was a great success because also I'm convinced that although we are really deep in our heart, like so many are convinced about the values of nature, it is always a little bit more difficult where you have to do a multi-level interpretation when you come in the chair of a politician. So you have to think about development, you have to think about rural development, you have to think about industrial development, and so on and so forth, and then take also into account nature values and biodiversity loss, and so on and so forth. Like you said, Mr. State Secretary, that there is some rationale there between political and technical, and also what you said about inhabitable and the visitable parks. So what is there the relation to? So what I like is, of course, that multi-level interpretation that you have to face to, and is it sectoral, is it holistic? It has to be sustainable. And the question is there then, what is sustainable? Because often we hear words like, it is economically sustainable. But that's not the meaning of the word sustainability. Sustainability has three parts. It's ecological, it's social, and it is also economical. So we have to bring that word sustainability into everything we do. And I think that what was decided a few years ago in 2015, I think in September as well, maybe it was this day, the 7th of September in New York, where the members of the UN decided to go for the new Sustainable Development Goals to work with. And since then, of course, every country, every level of politicians have to also relate to what we have agreed in the world on the Sustainable Development Goals. And I like also what was said before lunch by Erika Stanciu, but I really believe that also now in a certain presentation on how the development goals are built is that the physical system, nature, is the basis of everything we do. And the mayor of Aruca gave a good example, in my opinion. He said when we had a fence around Aruca, we could survive.
that means that you have nature. The air you breathe, the water you drink is still purified by itself, so it's as simple as this, but difficult if you come, what we say, in the real world. But the real world will become, I think, sustainable, more sustainable, because of not only the conservationists are stating for many years to become more sustainable, but what you see now is something new, and it is that not only conservationists, but also the World Bank is coming in the game. United Nations Secretary General Antonio Guterres said it already, sustainability will be a part of everything we do. And then, of course, you are a mayor of a municipality or a city, and you talk about Natura 2000, about the Bird and Habitats Directive. And I'm coming from Belgium, and often it is seen as trouble. Oh, now the European Union is having a new bucket of regulations, which is so difficult for us to work with. I think that Europark Federation tries now for several years, and it's also my ambition to do, is to translate and to integrate nature into a language that everybody can understand. So that means that besides the birds and the bees, the intrinsic values as we call them, we try to translate nature, biodiversity into economic language as well. Because there is an economic story to tell of many national parks. And we see it overhand now, taking into account in many management plans as well, where national parks, regional parks, World Heritage Sites begin to do an economic valuation of their areas. For instance, just to give you an example, I'm also a director of a national park in Belgium, the only one, also Portugal has one. So we did that calculation economically of our national park. Well, the result done by universities is 191 million euros as a turnover and 5,000 interconnected jobs. And this is also the story that we have to tell. And that is what Europark tries to do, together with the mayors and the politicians who are here today, to make that story alive. And we had Dominique Levesque, who is the mayor of the Champagne region of the municipality of Aix. It is so unbelievable that he came aware during the years working with nature, with regional nature park, that he became now an ambassador for nature, not only in Aix but also for Europe. And you see that if we start to believe, we become friends, because we are friends. Everybody loves nature. It's the way you are invited to, it's the way how we get involved with it. Of course, we have many challenges ahead, and for sure climate change is the biggest one. I always say everything is essential, but climate change is existential. So we have to take that into account. But I think for Portugal as well, that by trying to find, and that's the theme of the conference of course, those new voices, those new visions, and those new values, I think if we can reach that goal, we can come far, because together we go at least always further than alone. So we have to give, we have to make visible what is invisible, and we have to give voice to what is unspoken, and we have to give value to what is unknown. This afternoon, and I know it is very hot and it is a long day already, but I would like to start a debate now, because we have, of course, some people who are very important, I think, to us as Europark Federation, but also for you as mayors or president of national parks, because how does, let's say, European legislation like the Natura 2000 action plan, how does that affect regional and local level, and how do we deal with it? And we are so honored again that we have also a Portuguese who is working at the highest level at the European Union, at the Directorate General of the Environment, at the Natural Capital Section, Director Humberto Delgado Rocha, who is really experienced in, of course, making and helping the commissioners with policy, but also tries to translate that to the local level. And this is what is going to do, so I give you the floor, Humberto, to make the introduction.
Thanks a lot. As you said, I'm Portuguese, por isso acho que vou falar em português agora, em vez de introdução. Aquilo do que vos trazia umas palavras é precisamente sobre a Rede Natura 2000, a Diretiva Aves e a Diretiva Habitats. Eu sou do tempo de a ver nascer, de ser implantada, quando era apenas ainda legislação embrionária europeia, e lembro-me bem das reações fortes contra, nomeadamente, por exemplo, em França, que chegou a estar congelada, também em Portugal, da parte do que eu chamaria o setor utilizador do território. Agricultores, caçadores, proprietários florestais, ou seja, levem-nos isto embora. E é muito compreensível isso, não pelo objetivo ou texto das diretivas, mas porque elas não apareceram aplicadas conforme a sua filosofia deveria determinar. No fundo, a forma de abordar um agricultor ou um proprietário florestal devia ser: parabéns, o senhor tem gerido o seu território de tal maneira que tem uma natureza notável. O que nós queremos com este instrumento é dar-lhe um selo de prioridade e apoiar a que possa continuar a ter a atividade que tem tido. Em muitos casos não fez tudo isso. Aconteceu e fala: estamos aqui nas notícias para si. O senhor agora não pode continuar a fazer o que estava a fazer. E quando quiser fazer alguma coisa, tem que pedir a língua pública que leva uns meses para dizer que sim ou que não. Muitas vezes vai dizer que não. Estou a exagerar, mas houve um arranque da Rede Natura 2000 que em muitos sítios foi percebido assim. Ora, a Rede Natura 2000 não é nada disto. A Rede Natura 2000 não é uma rede de reservas integrais, é uma rede de espaços naturais a proteger por razões de interesse comunitário e a proteger de forma a serem compatíveis com as atividades socioeconómicas. Todas? Não. Também não nos devemos iludir. A conservação da natureza implica uns restrições e uns constrangimentos, mas, na maioria dos casos, com um pouco de flexibilidade e sabendo gerir o tipo de projeto e objetivo compatível com a natureza. O que eu vos queria trazer é a situação desde essa origem, que já tem 20 anos, melhorou muito, nomeadamente ao chegar à Comissão Europeia e à Direção-Geral do Ambiente. Retomei contacto com a situação em França, por exemplo, e o progresso na aceitação social e no envolvimento de proprietários e utilizadores do território foi muito notável, não direi em toda a parte, mas foi muito notável. E de alguma forma, em toda a parte, esta aceitação que aquele bicho está lá, que é a Rede Natura 2000, está mais incorporada, havendo também muitos casos em que se tornou uma mais-valia. Agora, o que nós estamos é num momento, e é a minha principal mensagem, em que pode mesmo ser uma oportunidade, uma vantagem. E mesmo porque, primeiro, temos agora clareza de que as diretivas Aves e Habitats não se vão embora, não vão ser alteradas. Foi essa a conclusão da avaliação profunda que a Comissão fez e que veio a divulgar. Concluiu que elas continuam válidas nos seus objetivos e filosofia, mas estão muito carentes de boa implementação. Nomeadamente, há muitos casos de má aplicação a nível regional ou nacional. Não é que está no texto das diretivas, para hoje de manhã referi isso. E, portanto, este diagnóstico de que são válidas, carece de implementação. E essa implementação não pode ser atingida sem um novo rumo de parceria, onde estão bem identificados os proprietários dos terrenos, os que vivem no terreno, os municípios, estão bem identificados como parceiros especiais, dá-nos uma grande oportunidade. Porque o que a Comissão fez não foi só fazer um diagnóstico, era a avaliação é esta, está aqui o resultado. Não. Agiu em conformidade e fez um plano de ação que nos garante, como já disse de manhã, que compromete toda a Comissão e todos os seus serviços. Porque foi feito entre todos os serviços, coordenado por dois vice-presidentes, que é o plano de ação a que eu me referi. E que não vou passá-lo todo em revista. O que eu queria era pôr em evidência, em particular, o pensamento dos autarcas. Primeiro, que são indispensáveis para o plano de ação. Mas, segundo, que o plano de ação abre muito boas pistas para os objetivos de desenvolvimento local compatível com a natureza. Por exemplo, a clarificação de procedimentos que vamos fazer é muito útil se ela estiver feita e divulgada nas várias línguas e se até os municípios repercutirem essa informação para os municípios, para quem quer fazer um projeto, para os seus próprios serviços, para não nos estarmos iludindo uns aos outros quando não se pode fazer, como não se pode fazer e como é que isso compatibiliza.
a adequada flexibilização do que ela significa. Outro aspecto que acho que os municípios, também os parques naturais e seus presidentes são fundamentais vamos ter eventos de diálogo bilateral com cada Estado-membro para identificar onde é que estão as dificuldades. Como disse de manhã também, não o queremos fazer nem só com os Ministérios do Ambiente, queremos lá o Ministério da Agricultura, responsável pelas pescas, infraestruturas, etc., mas queremos, sobretudo, que haja representantes de agricultores, de caçadores, de proprietários florestais, de municípios, a trazer o que é a realidade no terreno, que sabemos nem toda é cor-de-rosa. E esse parece-me o vosso papel extremamente importante. Depois há os casos de conflito, como, por exemplo, quando o lobo está em expansão, que em toda a Europa vamos tendo esse problema, ninguém anda a introduzir lobos. O lobo simplesmente sabe sobreviver e expandir-se quando tem condições. E a diretiva o que diz é que a solução não é erradicar o lobo, é reencontrarmos formas de coexistência em que os custos não estão só às costas das comunidades rurais. Repartimos os custos e dificuldades. Acho que também os municípios têm um papel fundamental. E talvez chamasse a atenção para o aspecto que me parece mais importante e que posso deixar de dar um exemplo português, já que aqui estamos, que é este, que é investimento. Oportunidades de investimento na rede Natura 2000. Não estamos a falar da futura política agrícola comum, nem do futuro programa LIFE, nem nada do que venha depois de 2020. Mas com os instrumentos que temos hoje, teoricamente, a maior parte do financiamento para a Agricultura 2000 está na política agrícola comum, nomeadamente nos programas de aumento rural. E não tem sido bem usado. Portanto, há uma linha muito clara no plano de ação de como melhor tirar proveito e benefício de todos do que lá está. E agora aqui entra um exemplo, que é fogos. O que é que precisa a Rede Natura 2000 que pusemos uma ótica de conservação? Em muitos casos precisa de gestão, que falta em muitas matérias. Acho que 50% dos sítios não têm medidas de conservação estabelecidas. Outro bom caso é com autarcas e outros interessados desenvolver planos consensualizados, planos de gestão. Mas precisa, em muitos casos, por exemplo, de restauração da natureza, onde ela está degradada. Ora, a restauração da natureza providencia uns certos serviços. Por exemplo, providencia solo, a erosão do solo, providencia disponibilidade de água, providencia gestão de biomassa. Estive lá outra vez o herbívoro selvagem, o semi-selvagem, que há muito desapareceu, não precisamos de sapadores com roçadeira. Há lá uns que vivem a fazer. Precisa de descontinuidade florestal, como falou o secretário do Estado. Precisa de diversidade de espécies e de espécies de crescimento lento, que não é a economia mais imediata que as vai para o lado. Onde é que estão os instrumentos para pagar estes serviços a aparecer? Um deles é o Programa de Desenvolvimento Rural. E quem é que determina o Estado no Programa de Desenvolvimento Rural? O Estado-membro, vastamente, em diálogo com a Comissão. Está aqui uma grande oportunidade. Não é dizer, agora é conservação, mas que eu estou a dizer, onde é que estão as sinergias entre nós precisamos do que falarmos, que é, não haver posto de outra maneira, fará sentido, pondo à parte do debate, se o eucalipto é bom, o seu eucalipto é mau. Há uma coisa que é essa, o eucalipto é rentável. Faz sentido dar dinheiro público a subsidiar o eucalipto? Ou não só o carvalho que leva 50 anos a crescer, que esse simplesmente um subsídio para se aguentar? Ou, por exemplo, temos uma contaminação no pastoreio. Nós já não temos as grandes variedades de herbívoros selvagens que provocavam gratuitamente essa descontinuidade florestal. Alteravam o habitat florestal. O que é que fez isso muito tempo? O pastoreio. Qual é a contradição? É que hoje, muitas vezes, o pastoreio tem um sistema de subsídio perverso que faz com que o pastor seja incendiado. Não estou a dizer que é sempre, evidentemente, mas há casos em que o pastor devia ser subsidiado de tal maneira que fosse um verdadeiro sapador florestal, com os devidos serviços de ecossistema, através do pastoreio dirigido, que possa mimetizar aquele efeito de boa perturbação que o herbívoro selvagem devia estar lá a fazer. Há muita oportunidade concreta de mudar esta situação quando vemos giestal, acacial, ou estas linhas contínuas de pinhal mal gerido, ou de eucaliptal mal gerido, que também vemos em toda a parte. E esse é um que me toca em particular. A última palavra é só esta, ainda pensando nos autarcas. Notem bem como este plano de ação a que me refiro foi elaborado com o envolvimento direto do Comitê das Regiões, está plenamente empenhado, com um entusiasmo tocante para quem o vê a nível de Bruxelas, e este do Comitê das Regiões e dos municípios que lá se assentam vai ter uma grande oportunidade que espero que saibamos aproveitar também em Portugal já agora. Obrigado.
Delgado Rocha. I think that the Secretary of State has to leave, so thank you for being here. Obrigado. Obrigado. So we let the State Secretary leave and with the excellent speech of Mr. Delgado Rocha before lunch and now the explicit explanation about the action plan of Natura 2000, I think his main message was we go from problem to opportunity. We don't see the wolf as a problem, but we try to see it as an opportunity. We would like to see eucalyptus not only as a problem, but also as an opportunity. And the other thing I understood, and I also am, let's say, experienced in nature conservation for many years, is we have to look to the process, not only to the actual daily business. Because when we look to the process, we see, and it's good to see, of course, that there is some positive news there. I remember, I think it's now 18 years ago, I'm a storyteller, so every now and then I will tell a story, but 18 years ago, I think that the European Commission, at the beginning, let's say, of when nature conservation really became a point on the agenda, they made a kind of a research on the wording biodiversity. And they asked the inhabitants of all the EU member states at the time what they thought that the word biodiversity meant. And you never know what 18 years ago was the number one top answer. The number one top answer of the inhabitants of the EU member states was at that time washing powder. That's where we come from. From a time where we didn't understand biodiversity, where we didn't understand the complex. We thought that everything was complex if we talk about biodiversity, and that it is all about life. It's just about life. It's the green lifeline that we have. And that's, I think, good that now the European Commission is also at that level that they start to communicate, and not only communicate, they make action plans, and they try to align with that also some funding opportunities, not only through, let's say, the specific funding opportunities like LIFE, but also within ERDF or within Interreg. So Mr. Delgado Rocha gave the introduction on the theme. We have 3 case studies as well in the afternoon. And the first one is about participation and about how that municipalities work with management of protected areas. And I think there's nobody better that can introduce us to this team as Sofia Castelbranco, and she is the Vice President of the Institute of Nature and Forestry Conservation. You have the floor. Boa tarde, muito obrigada. Ia pedir se coloca a apresentação, por favor. Boa tarde. Hoje fui recrutada para substituir a Sra. Secretária de Estado e para partilhar com esta audiência e neste